Hoje vamos conversar com o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários da Prefeitura de Manaus e pré-candidato a deputado federal pelo Amazonas. Jesus, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Tudo bem? Conta pra gente, então, como é que o senhor deixou a secretaria com boas ações, não é isso? Faz esse resumo de como é deixar... Balanço, né, faz esse balanço pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Kenson. Kenson, estava até com saudade, muitas externas que ele cobriu ao longo de alguns anos. Muito bom ver você novamente, Kenson. Bem, a gente avançou bastante em políticas fundiárias em Manaus nos últimos anos, e graças a Deus isso deve-se a parcerias que foram feitas de maneira efetiva. A gente não pode descartar e jogar fora aquilo que foi feito coletivamente. Então, ao longo de 3 anos, a gente conseguiu dar o tom do que nós chamamos da solução para um problema crônico em Manaus, que é a habitação. Olha, Kenson, quando alguém vai casar, qual é a primeira coisa que ela pensa? Quer uma casa. Quem casa, quer casa. Então, é onde tudo começa. Um dos maiores problemas que nós temos da desigualdade no país é a ausência de habitação. E note, Karine, em Manaus nós temos um dos maiores déficits habitacionais de toda a federação. Aqui, em 2020, a Fundação João Pinheiro chegou ao número de 119 mil habitação deficitária. Ou seja, hoje, 2026, possivelmente nós temos mais de 130 mil habitações somente em Manaus deficitária. O que significa dizer? O aluguel é muito alto, nós temos um dos maiores aluguéis, um ano excessivo de aluguel urbano. Falta de habitação leva a ocupações irregulares ao longo de mananciais, de áreas verdes, de áreas públicas e também de áreas de terceiros. São problemas que são enfrentados por isso, por falta de oportunidades e políticas públicas. Naturalmente, como o problema é muito grande, muito grave, a gente não conseguiu resolver no curto espaço de tempo que teve à frente da Secretaria. Mas demos o tom, criamos programas e leis, que hoje são leis, que hoje atendem aquilo que seria um futuro mais promissor e mais próximo para o município de Manaus. Agora, falando exatamente sobre isso, Jesus, conta pra gente sobre esses programas, né? A gente tem o Casa Manauara, Manaus Legal e o Manaus Minha Terra. Explica pra gente um pouco sobre esses avanços. Eu lembro que, acompanhando um pouco das agendas, a gente falava muito sobre regularização fundiária, sobre Casa Manauara. Então, conta pra gente sobre esses programas. Bem, o primeiro, que é o programa de regularização fundiária, foi um dos mais intensos no norte do país. Nós conseguimos regularizar cerca de 15 mil imóveis em Manaus, inclusive imóveis que estavam aguardando há mais de 100 anos. O programa Manaus Legal, que é esse programa que está sendo contínuo na atual gestão do prefeito Renato Júnior, visa entregar o registro de imóveis àquelas famílias que adquiriram, são os ocupantes, porém não têm o registro para dizer isso aqui juridicamente me pertence. É esperado que a gente avance e saia desse número lamentável de ser uma das capitais com a maior quantidade de imóveis irregulares. O tom foi dado, o caminho foi mostrado. O outro problema que nós temos é com relação às habitações precárias. Nós temos um universo de cerca de 800 mil pessoas somente em Manaus que estão em situação de pobreza. Olha que número alarmante. As pessoas falam, olha, Manaus é a 6ª economia da federação. Porém, cerca de 1/3 da população está abaixo da pobreza. Então, são pessoas que não têm condições ou de finalizar a casa ou de ter uma habitação regular. O que nós fizemos? Criamos o programa Casa Manauara, que foi um programa referência para todo o país, onde faz-se a intervenção naquela habitação precária, dando um banheiro, fazendo a parte elétrica, a parte hidráulica, trocando o telhado. É algo que revoluciona e muda a vida da população. O outro programa está ainda em desenvolvimento pela CEMAF, que é a Secretaria de Habitação. Nós deixamos já empenhados 67 milhões de reais para fazer a infraestrutura do que será o primeiro bairro planejado, onde vai dar-se a destinação de cerca de 3.600 lotes. É terra que vai ser dada para as pessoas que precisam iniciar a sua vida. Por que existem ocupações irregulares? Porque essas famílias que sobrevivem abaixo da linha da pobreza não têm um recurso para pagar um aluguel. Imagina alguém que sobrevive do Bolsa Família, R$ 674 de média. A média de aluguel na periferia de Manaus é R$ 500, R$ 600. Então, a gente classifica como um aluguel excessivo a partir de 30%. A gente está falando de cerca de 70%, 80% do valor que uma família ganha. Então, o que resta para essas famílias são ocupar qualquer canto, qualquer lugar. Então, se não houver uma política aplicada a essas pessoas que precisam, a gente vai ter problemas de segurança, pelo adensamento populacional, inclusive em locais inapropriados. Olha, Kenson, Manaus, hoje, nós temos cerca de 52 mil casas em área de risco. Olha que número alarmante. 52 mil casas. Sempre que chove em Manaus, a gente fica tenso imaginando que pode haver uma catástrofe, que pode haver um deslizamento, como já houve em muitos lugares. A quantidade de unidades que a gente deixou já encaminhada, enquadrada, a gente, quando saiu da secretaria, deixou 4.700 apartamentos enquadrados. Então, esses apartamentos serão entregues ao longo desse ano e do próximo. Ainda é pouco, sequer para atender aqueles moradores de área de risco, é só 10% do que precisa. Sem contar naquelas famílias mais vulneráveis, que estão adensadas populacionalmente dentro de um mesmo ambiente. Eu visitei apartamentos no Viver Melhor, lá tem cerca de 37, 38 metros quadrados, onde moram 12, 13 pessoas. É quase que um empilhamento humano.
Então a gente precisa solucionar isso dando oportunidade de moradia. O programa do bairro planejado é um programa que vai resolver, inclusive, essa questão das ocupações irregulares para o futuro. E eu tenho certeza que com políticas públicas efetivas, porém contínuas, porque o maior problema que nós temos, Karine, com relação a políticas públicas são a descontinuidade. Às vezes, você tem um gestor eficiente que monta cenário, que faz um diagnóstico adequado, aponta os caminhos, entra um novo gestor e não dá continuidade apenas simplesmente por vaidade política, por não dar continuidade ao que aquele outro fez. E eu, particularmente, você colocou ainda há pouco, como pré-candidato a deputado federal, o que me motivou a sair da secretaria e buscar uma cadeira de deputado federal é a oportunidade de botar recursos e destinar recursos para as políticas públicas aqui em Manaus. E a minha pergunta na sequência é essa, políticas públicas, mas também direcionada a essa questão de habitação. Direcionada a essa questão da habitação, porque é onde tudo começa. Olha só, por que nós temos problema de segurança pública? Porque a gente tem locais que vão se amontoando, do dia para a noite. Você imagina o que é o amontoamento de 1.200 famílias no mesmo local do dia para a noite. Tem ocupações que acontecem em uma semana onde você tem essa quantidade de pessoas no mesmo local. Então lá o poder público não chega e vai se ajeitando, vai se arrumando como podem. A gente vai aprendendo com os nossos erros. Quer um exemplo do que foi um erro para o país inteiro? O maior Minha Casa Minha Vida de todo o país deu-se no Viver Melhor. Viver Melhor são quase 10 mil apartamentos que foram feitos num local onde não houve a previsão da quantidade adequada de equipamentos públicos, a quantidade adequada também de viário para atender aquela quase que uma cidade. Então, parecendo Cidade de Deus, aquela mesma situação do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, ali onde tinha uma grande concentração de pessoas e estrutura alguma para aquelas pessoas. Né? Aí você chega lá no Viver Melhor e você percebe o quê? Olha, lá tem comércios que foram colocados junto com a residência, porque não houve a preocupação de colocar um centro comercial adequado para atender todos que lá estão. Um planejamento. Então são erros que nós não cometemos nessa atual 2.0, vamos chamar assim. As unidades agora são 576, no máximo 720. Aonde era o Monte Oreb antes, lá terão 726 apartamentos. Talvez vai ser o maior empreendimento que a gente vai colocar. Porém, hoje a realidade lá é diferente. Hoje já tem uma infraestrutura que dá condições da gente colocar essa quantidade de apartamento. Então, a ideia de gerir essa parte habitacional é mais do que necessária. E talvez algum dos nossos ouvintes estejam pensando, cara, mas então a parte eu já tenho o meu apartamento, eu já tenho a minha casa, mas por que falar em habitação? Porque diz respeito ao dia a dia do nosso cidadão. Quando você pega e coloca uma quantidade muito grande de empreendimentos para uma região em detrimento de outros, você tem uma sobrecarga também no sistema viário. Então, planejamento estratégico é fundamental para a gente ter uma cidade organizada. E eu insisto, tudo começa a partir da habitação. E durante muito tempo, essa pauta da habitação foi perdida, foi esquecida. E Manaus pagou um preço muito caro por isso. Muita gente não sabe, mas Manaus foi a cidade que mais cresceu do censo de 2020, de 2012 até o censo de 2020. Nós crescemos cerca de 16% na média, enquanto a média nacional foi 6%. E é uma das cidades onde existe o maior número de favela. Exatamente, é a segunda cidade mais favelizada. Nós temos a quarta maior do país. Então, como se resolve isso? Com políticas públicas eficientes. Primeiro, fazendo um ordenamento urbano desses locais, através de regularização fundiária, implementação de obras de infraestrutura para retirar certos lugares da situação de risco, implementação de equipamentos públicos nesses locais e também a previsão de um crescimento para locais estratégicos em Manaus. De maneira que a gente não passe pelo que tem passado nos últimos tempos, que é a ocupação de áreas verdes, que vão causando uma degradação ambiental muito intensa, e principalmente a geração de oportunidade para essas pessoas. Existe, Karine, invisíveis na sociedade, que são pessoas que às vezes não são olhadas e observadas. Eu vou dar um exemplo claro. Nós tivemos duas grandes reintegrações de posse na última década. A primeira foi a reintegração do Cidade das Luzes, foi reintegrada e não se pensou aonde vai se colocar esse povo. Imaginou-se que eles iam morar na Ponta Negra, que eles iam para o Adrianópolis? Não, eles vão para onde dá. Se ocuparam o então chamado Monte Oreb. Monte Oreb 2020, uma reintegração de posse. Para onde foi aquele povo? Está a maior parte aqui perto da Ambev. Se houver novamente uma reintegração, é só questão de tempo para que ocupe outro espaço. Tem que ter políticas públicas que enxerguem essas pessoas, que deem oportunidade para essas pessoas prosperar. O amazonense não pode ser tratado como um cidadão de segunda categoria. Você vê que tremenda covardia que o resto do país faz conosco. Nós somos o Estado que melhor preserva. Isso tem causado, inclusive, um prejuízo para a gente. Essa pobreza extrema que a gente enfrenta é falta de oportunidade para a nossa gente. É falta de oportunidade na economia com relação até mesmo ao extrativismo familiar, até mesmo ao isolamento. Olha o que a gente tem sofrido com a BR. 40 anos para repavimentar. Não é pavimentar, não. É para repavimentar uma estrada. E uma hora alguém diz uma coisa, outra hora alguém diz outra, e querem tirar esse direito do amazonense, que é um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Então, para o amazonense, tudo é mais difícil. Quer ver um exemplo, Kenson? Observa o valor do Bolsa Família. O que se compra numa cidade distante como Ipixuna não é nem um terço do que se compra numa capital, do que se compra em São Paulo. Então, o cidadão que é beneficiado pelo Bolsa Família, e note, se ele está no Bolsa Família é porque ele está em estado de vulnerabilidade, está vulnerável. Só que para eles lá é muito mais difícil. Você imagina a dificuldade de quem mora numa comunidade
de um município como Eirunepé, que no Rabeta, dá até 8 horas, da comunidade até a cidade. Ele gasta quase um terço do Bolsa Família para vir na cidade sacar. Ele volta para casa apenas com 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Esse tipo de pessoas precisa ser enxergada como cidadão de verdade. E isso parte também da gente prover a habitação adequada. Daí a importância do Minha Casa Minha Vida rural, da gente distribuir riqueza. O que é o Minha Casa Minha Vida? É uma forma eficiente de distribuição de renda, porque você tira aquela família de uma situação extrema e leva dignidade. O que é também um programa de reforma de casa? É uma forma inteligente de distribuição de renda. A gente precisa, no Amazonas e em Manaus, de verdade, começar a enxergar essas pessoas e gerar oportunidade para essas pessoas. Isso me motivou a lutar por elas. Por isso que eu tenho uma bandeira muito clara, muito definida. Eu luto por habitação, melhores condições de vida. Agora, quando ainda há pouco a gente estava falando sobre faturamento, né, Karine, arrecadação, o quanto a gente já arrecadou, isso nos causa uma certa revolta, porque, assim, ao mesmo tempo que o Estado arrecada demais, a nossa região amazônica sofre, até como o senhor acabou de mencionar, vários exemplos daqui da nossa região amazônica, e por isso a necessidade é tão grande de nós termos representantes do Amazonas que mostrem para os demais deputados, os mais de 500 deputados lá, que a Amazônia existe e que existem amazonenses que têm os mesmos direitos. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre exatamente essa percepção de levar essa Amazônia para a Câmara Federal e principalmente também falar aqui, trazendo para Amazonas, quais que são os principais desafios da regularização fundiária. Com relação ao desafio da Amazônia, são gigantescos. Primeiro, porque você vê o tamanho do nosso estado. Aqui, o nosso estado caberia Rio de Janeiro e Pernambuco aqui dentro do nosso estado. Então, nosso estado é gigantesco, é colossal. Então, as pessoas, às vezes, que estão em Brasília, enxergam o Amazonas como se fosse algo simples. Exemplo, você tem o Vale Gás. O dinheiro do Vale Gás, que hoje está em cerca de R$126, não atende quem mora na cidade de Envira, que lá, por exemplo, é 160. Então, às vezes, as leis são feitas de costa para a realidade do local onde está sendo feito. E o que é que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa tratar esse custo Amazônia de uma maneira muito mais clara. Quando eu estava na Secretaria de Habitação, através de um estudo técnico bem vasto, eu consegui provar para o Ministério da Cidade que construir em Manaus e no Amazonas é mais caro do que no resto do país. O que é que eu consegui? 10% de incremento para o Amazonas e para o resto da cidade aqui da Amazônia. Pará, Acre, se beneficiaram daquilo que nós fizemos. O que é que a gente pretende fazer? É que haja um olhar mais atento para esse cidadão tão importante aqui para o Amazonas. O Amazonas é olhado quando tem foco de incêndio, quando tem foco de fumaça, tratam o Amazonas como um santuário. Deixem lá, deixem aquele povo que vive à beira do rio, à beira da floresta, viver de maneira precária, isso não importa. Eles se desenvolveram. Falando na questão ambiental, como é que o carioca vai falar para nós que a gente está cometendo um crime ambiental repavimentando e o que eles fizeram lá no aterro? Quem conhece a Avenida Atlântica sabe o que era a Avenida Atlântica. Aquilo foi uma monstruosidade. E a gente enxerga isso em todos os lugares que vai. O que fizeram aqui no Acre. A Marina Silva é uma guerreira com relação a gente aqui. E o estado dela, a degradação ambiental do que fizeram lá. A Marina não tem que ensinar a gente. Nós temos que ensinar o resto do país como preserva. Só que para preservar, a gente precisa de melhor qualidade de vida. E vamos falar a verdade. O nosso povo amazonense está sofrido e precisa prosperar. Está ralado, né? Porque é como se a gente estivesse eternamente dormindo em berço esplêndido. Essa é a palavra. Dormindo em cima de riqueza, só que miseráveis. E condenados à miséria. Condenados à miséria. O senhor espera, né, assim, defendendo a bandeira do Estado do Amazonas, inevitavelmente vai ter que defender a Zona Franca de Manaus também, que é alvo de várias críticas e vários ataques jurídicos. O senhor acredita que vai ter que ficar se explicando exaustivamente para a bancada dos outros estados entenderem um pouco do que é o Estado do Amazonas? É uma lástima que a gente, às vezes, escolha representantes que não conheçam as prioridades de cada estado. Por exemplo, quando alguém chega, olha, nós temos que criar novas matrizes, a gente não pode só depender da Zona Franca de Manaus. Amigo, cai na real, amigo. Se nós tirarmos a Zona Franca e perdermos os incentivos da Zona Franca, a gente vai viver o caos na economia. Nós não temos como puxar da cartola do dia para a noite uma outra matriz econômica que supra a pujança que tem a Zona Franca de Manaus. Então, qualquer um que pense em defender o Amazonas tem que conhecer da Zona Franca de Manaus. Isso é inexorável. O isolamento é algo que a gente precisa resolver de imediato. Olha que tremenda covardia com o povo do norte como um todo. A Transamazônica era uma BR que cruzaria o país de solo a solo. Parou aqui em Apuí. Sequer conseguiram pavimentar até Apuí. O povo do norte como um todo é tratado como cidadão de segunda categoria e a gente precisa gritar sobre isso. E a maneira de pressionar isso é colocar agentes públicos que compreendam essa bandeira, que não é nós brigando contra nós mesmos, é nós brigando contra os outros. E às vezes do nada surgem pessoas que não têm essa percepção e começam a brigar contra o próprio povo do Amazonas. É inadmissível que alguém vote contra os interesses da Zona Franca. É inadmissível que alguém vote contra a pavimentação das BRs como todos. É inadmissível que se vote contra a possibilidade de botar habitação para o povo que precisa, de gerar mais habitação para o povo que precisa. Agora, olha que coisa lamentável. Ainda hoje, a gente fica buscando pavimentação de ruas, obra de infraestrutura. Como pode? Como a gente está atrasado? A gente está andando em círculos, igual um cachorro correndo atrás da própria cauda. A gente ainda está falando de tapa-buraco, de obra de infraestrutura. Essa matéria já foi vencida pela maior parte da cidade de primeiro mundo.
E a gente continua correndo atrás disso, pegando empréstimo, pegando dinheiro, ano após ano, para fazer aquilo que já foi feito 1 ano, 2 anos atrás. Isso é uma lástima. É uma lástima. Para finalizar, a gente queria ouvir suas considerações finais. Bem, a verdade, o processo democrático implica em você ter a coragem e a audácia de defender algo. Eu tenho muita confiança naquilo que eu faço. Aquilo que eu falo não é apenas uma falácia. Eu já provei como gestor que sou capaz de realizar. Eu tenho uma bandeira muito clara, eu tenho um discurso muito claro daquilo que é possível fazer, e eu espero, nesse processo que é democrático, que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando. Se não tiver o êxito esperado, pelo menos as ideias são levadas em consideração. A política também é um ambiente para se discutir ideias, e eu estou aberto a discutir ideias. Por isso que eu faço questão de salientar e agradecer o espaço que vocês me deram aqui para discutir essas ideias. Às vezes até outros políticos dizem, cara, o que ele está falando tem sentido. Tem lógica. Então, abre-se caminho para novos horizontes. E o povo do Amazonas precisa de novos horizontes. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Muito obrigada. Obrigado, Kenzo. Obrigado, Karine. Estamos à disposição. Conversamos com o secretário municipal de Habitação e Assuntos